Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com especialistas sobre o mercado livre de energia. Eu sou Tereza Morrone e neste episódio vamos explorar os destaques mais recentes do mercado livre de energia, onde as empresas estão encontrando novas maneiras de economizar e prosperar. Segundo dados recentes da ANEEL, o movimento em direção à liberdade energética está em pleno crescimento. Mais de 19 mil empresas já estão prontas para abraçar o mercado livre de energia em busca de preços competitivos e serviços de excelência. Desde a abertura do Grupo A, composto por consumidores de energia em média e alta tensão, muitas oportunidades surgiram para empresas como hotéis, supermercados, restaurantes, indústrias, cooperativas, entre outras. E para explorar sobre o que já mudou de lá para cá, como migrar, quais as vantagens e outros aspectos desse processo, hoje temos conosco Gabriel Mann, diretor de comercialização de energia da ENGIE Brasil Energia. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho mais do nosso mercado, Mercado Livre de Energia. E também temos a presença de Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abracel. É um prazer tê-lo conosco também. Prazer todo meu. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo. Começando com você, Gabriel. Com base nos últimos dados da ANEEL sobre a migração de consumidores para o mercado livre de energia, quais fatores você destaca como os principais impulsionadores desse movimento? Bom, Tereza, primeiro a própria abertura do mercado, né, para clientes de menor porte, a partir da portaria 50, que possibilitou com que os consumidores, todos os consumidores conectados na alta tensão, tanto grandes como pequenos, possam migrar para esse mercado, né, para o mercado livre de energia, a partir de 2024, de janeiro de 2024. Isso ampliou o mercado, né, e fez com que consumidores que tivessem aí faturas de energia da ordem de R$ 9.000 por mês passassem a ter o Mercado Livre como uma alternativa para consumo de energia. Depois, o segundo fator é justamente o valor que esses consumidores pagam hoje nas tarifas, nas suas respectivas distribuidoras, né? Então, ele paga um valor de tarifa muito elevado e o Mercado Livre se configura como uma possibilidade de trazer mais economia e mais competitividade para o negócio desses consumidores. E um terceiro ponto que eu ressaltaria, que tem possibilitado isso, é também uma maior comunicação, né, do que é o Mercado Livre, quais os seus benefícios, o aumento do investimento em marketing por diversas empresas como a ENGIE, né, e a possibilidade de poder o que a gente está fazendo aqui hoje, né, Tereza, que é passar mais informação sobre esse mercado para os clientes. Exatamente, mas a gente já começou com uma ótima notícia, que é realmente aliviar o bolso dos consumidores, que isso é muito importante, né? Agora, Rodrigo, considerando a crescente demanda por acesso ao mercado livre de energia, em que agenda a Abracel está atuando para os consumidores poderem aproveitar esse momento? A Abracel está atuando em diversas agendas. Em relação à migração, exatamente, a gente está trabalhando fortemente com a Agência Nacional de Energia Elétrica, através da Superintendência de Mercado, para que a gente possa padronizar e melhorar a qualidade da informação hoje disponível para a migração. Então, a gente fez um levantamento. É muito comum que o consumidor, ao desejar migrar, ele procure o site da distribuidora para entender como é que funciona esse processo. A gente fez um grande levantamento, pesquisando os sites das maiores distribuidoras do Brasil, e percebemos, ficou evidente para nós, que há uma total falta de padronização da informação fornecida ao consumidor no que tange à migração. Cada empresa fornece a informação com uma qualidade, com um texto diferente, com um nível de transparência diferente. Percebemos até que, em alguns casos, são fornecidas informações em desconformidade com a regulação.
certo? Com as regras colocadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. É importante dizer que a qualidade da informação no processo de migração é uma das preocupações da Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem disse isso foi a própria ANEEL. Em 2021, foi feita uma grande tomada de subsídio do mercado sobre a abertura do mercado livre para todos os consumidores. E, nessa ocasião, a ANEEL emitiu um relatório em que ela apresenta a qualidade da informação como um dos elementos fundamentais para que a migração possa ser bem sucedida. Então, a gente hoje percebe claramente que essa padronização não há, que a informação está sendo fornecida para o consumidor de forma absolutamente padronizada, desunificada e até, às vezes, em desconformidade, também sendo um grandes elementos que a Bracel tem hoje trabalhado. Estamos também muito preocupados com a defesa da concorrência isonômica. Né? Assim, a distribuidora no Brasil, ela presta hoje para o mercado cativo 2 serviços: de fornecer o fio, né, a estrutura de rede, e comprar energia nos mercados regulados. E no mercado livre, ela também desempenha um papel, que é o de fornecer a rede, né, de continuar fornecendo a rede, tal qual ela executa esse papel no mercado cativo. E de tal forma que a distribuidora ela tem acesso a essas informações, ela sabe quanto gasta cada consumidor, ela tem acesso à conta, ao contato, ela já tem essa proximidade com o consumidor. Essa proximidade, essa relação, tem que estar blindada e restrita à distribuidora. Ela não pode ser repassada da distribuidora para uma outra empresa do grupo econômico que atue no segmento de comercialização, porque isso faz com que esse agente vinculado a um grupo de distribuição tenha uma vantagem competitiva indevida e que os outros competidores do mercado, que não fazem parte desse grupo de distribuição, não possam ter. Então, esse é um tema que a gente tem atuado fortemente, estamos muito preocupados e atentos a isso. Felizmente, a ANEEL também está preocupada e atenta a isso. Então, eu diria hoje que esses 2 elementos, da padronização da informação e da defesa da concorrência isonômica, sejam 2 metas e bandeiras que a Bracel está muito dedicada e trabalhando com muito afinco para melhorar isso no Brasil. Excelente, Rodrigo. Agora, Gabriel, com você a próxima pergunta. Poderia compartilhar conosco como a ENGIE está contribuindo para maximizar esses benefícios? Há processos mais simplificados na jornada do consumidor para o Mercado Livre? O primeiro ponto eu queria reforçar, né, e dizer que a ENGIE apoia fortemente essas bandeiras que o Rodrigo comentou, defendidas pela Bracel, né, de mais abertura do mercado, mais segurança, mais competição, mais isonomia, para que a gente possa ter uma competição em pé de igualdade, né, que ele comentou. Então, também são bandeiras nossas e a gente defende fortemente. A ENGIE ela tem buscado, na verdade, trabalhar em simplificar a jornada desse cliente que está migrando, né, nessa nova onda de migração que a gente tem para o mercado a partir da Portaria 50. Então, o que a gente tem feito? A gente tem buscado simplificar a jornada do cliente, buscado desenhar produtos específicos para atender esse cliente que está migrando, que tragam mais simplicidade para ele ao migrar, né, que facilitem a escolha do produto, que ele possa maximizar a economia dele, sem trazer riscos que não sejam necessários na aquisição dele. Então, a gente tem, por exemplo, um produto que é o Economiza, onde ele contrata energia com o desconto garantido em relação ao que ele paga hoje, né, via a tarifa da distribuidora no mercado cativo. Ele tem um desconto garantido e sem risco, né, associado. A gente tem buscado também criar novos canais de venda, seja através de parceiros de negócios, que a gente passou a ter no Brasil inteiro, né, para poder criar proximidade com esses clientes que estão espalhados, né, nas mais diferentes regiões do país, seja também através de um canal digital que a gente criou, que é o Energy Place, que é tanto um canal de relacionamento com esse cliente, né? Então, ele passa a ter todas as informações a respeito do contrato que ele tem conosco nesse canal, mas ele passa a ter também
um e-commerce onde ele pode comprar diretamente a energia através desse canal digital. E uma outra prática que a gente tem também adotado é a de apoiar o cliente durante esse processo de migração para o Mercado Livre. Então, ao contratar energia com a Engie, a gente concede para o cliente todo o assessoramento necessário, né, e acompanha ele durante toda essa jornada de migração dele, né, ele tem que cumprir uma série de etapas. Então, a Engie faz e presta todo esse suporte durante esse processo da migração. Isso é fundamental, né? Para que o consumidor consiga migrar com tranquilidade. Agora eu vou seguir com você, Gabriel, ainda. Eu queria saber quais são as vantagens, de acordo com a sua visão, mais significativas que as empresas podem obter ao migrar para o Mercado Livre de Energia. Vamos lá, Teresa. A primeira dela, acho que já comentei aqui na minha primeira fala, é economia, né? Certamente o Mercado Livre hoje traz muito mais competitividade em termos de preço em relação ao que o cliente tem no mercado cativo das distribuidoras. Então, a redução de preço é o principal elemento, né, o principal benefício. O segundo, a previsibilidade, né? Então, ele ao migrar para o Mercado Livre, ele passa a ter mais previsibilidade em termos de quanto ele gasta com energia. Porque ele passa a ter um preço definido, ele não depende mais de uma tarifa da distribuidora que pode, num ano, ser muito elevada, no ano ser um pouco mais baixa, né? No ano evoluiu conforme a inflação, no outro não. Então, no Mercado Livre, ele passa a ter uma previsibilidade maior porque ele define, junto com o fornecedor, o preço da energia. Então, assim, outro benefício é a possibilidade de comprar energia renovável, tá? Então, normalmente, os clientes que estão migrando estão comprando energia renovável a partir de uma fonte solar, de uma fonte eólica, né? E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, além de comprar energia, ele está reduzindo a sua pegada de carbono. E muitas vezes contribuindo para a cadeia de suprimento de grandes empresas, porque a maioria dessas empresas menores que estão migrando fazem parte de cadeia de suprimento de clientes maiores, que muitas vezes têm metas de redução de emissão. E, de certa forma, ao migrar para o Mercado Livre, ele passa já a atender essas metas de redução. E um último ponto de benefício que a gente enxerga também é que o cliente tem a possibilidade de contratar um produto que atenda a sua necessidade em termos de consumo de energia, né? Ele pode adequar o seu contrato, o seu produto, e ter a flexibilidade de fornecimento que ele precisa para atender o seu consumo. Então, esses eu diria que são os principais benefícios aí que eu ressaltaria ao migrar de um cliente que tem ao migrar para o Mercado Livre. Obrigada, Gabriel, por compartilhar os inúmeros benefícios. E aproveitando esse ponto, Rodrigo, como é que a Abracel está ajudando as empresas a perceberem essas vantagens e a tomar a decisão de migrar para o Mercado Livre de Energia? Bom, Tereza, nós temos várias iniciativas nesse sentido. Acabamos de celebrar uma parceria, por exemplo, com a CNI, em que foi possível fazermos uma apresentação ainda na semana passada para todas as federações de indústria do Brasil, apresentando os benefícios econômicos, financeiros, os benefícios de economia, o benefício, porque quando você gasta cerca de 20%, 30% a menos para comprar o mesmo produto, esse dinheiro ele é reinvestido na economia. Quando o empresário, seja comerciante ou industrial, ele compra uma energia 30% mais barata do que ele comprava, esses 30% que ele economizou, eles voltam, gerando empregos, gerando reindustrialização. Então, a gente apresentou um grande estudo, feito em parceria com a Volt Robotics, para identificar qual é o impacto em cada estado do Brasil, portanto, em cada federação de indústria do Brasil, com a abertura do mercado para o Grupo A. E avançamos até um pouco, mostramos quanto seria o impacto na economia e na geração de empregos, também com a abertura do Grupo B, o grupo de baixa tensão, que ainda não tem acesso ao Mercado Livre. Só para exemplificar, para quantificar, na verdade, no mercado do Grupo B, que ainda é um mercado cativo, nós temos 400 mil indústrias.
a maior parte quantitativa da indústria brasileira, não no que tange o consumo, a maior parte do consumo está no mercado livre associado à indústria, mas a maior parte da quantidade de indústrias do Brasil está presa no mercado cativo, no mercado do Grupo B. Então, a gente fez esse grande trabalho agora para nos aproximarmos dessa indústria. Lançamos também, no final do ano passado, uma nova cartilha, certo? Para traduzir para o consumidor o passo a passo da migração sem o tecnês, sem nenhuma linguagem difícil, sem nenhum termo técnico do setor, um passo a passo muito didático para que o consumidor possa encontrar essa jornada de migração do mercado cativo para o mercado livre. Afinal, Tereza, o papel do comercializador também é esse, sobretudo nesse mercado que caminha para a fronteira do varejo. Certo? Você sabe que, a partir de janeiro desse ano, os consumidores que ganharam o direito de migrar para o mercado livre, eles terão que fazê-lo junto a uma comercializadora varejista. Qual é o papel dessa comercializadora varejista? Simplificar a vida do consumidor, gerenciar os riscos, customizar o produto energia e facilitar a vida desse consumidor que não precisa de uma série de burocracias que os consumidores de grande porte têm que desempenhar junto, por exemplo, à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, essa cartilha já foi distribuída por várias federações, aproxima o consumidor da forma e do mecanismo para fazer essa migração. E temos constantemente esse canal que vocês estão nos disponibilizando, é um deles, feito um relacionamento com a imprensa muito próximo, para que a gente possa estar sempre em reportagens, matérias de diversos veículos, mostrando os benefícios do mercado livre e esclarecendo para a sociedade quem são os consumidores que podem fazer parte dele. Então, em linhas gerais, seria isso, essa nossa linha de atuação no que tange a comunicação. Tá. E agora uma curiosidade minha, que eu aposto que seja de diversas pessoas que estejam nos assistindo, é como é que elas podem ter acesso a essa cartilha? Eu acho que é interessante dizer, né? Sem dúvida. A cartilha está disponível no nosso site, www.abraceel.com.br. E as empresas que quiserem fazer conosco, contato conosco através do e-mail, o e-mail é abraceel@abraceel.com.br. Tá ótimo. E agora, Rodrigo, uma outra pergunta. Diante das vantagens mencionadas agora há pouco por Gabriel, você poderia dar mais detalhes de como a Abraceel está trabalhando para que a jornada do consumidor ao mercado livre seja muito mais rápida e simples também? Claro, sem dúvida. Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica realizou muito recentemente uma consulta pública para simplificar o processo de migração. Nós estamos agora na segunda etapa dessa consulta, em que a gente espera poder tornar essa jornada ainda mais simplificada. A CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por exemplo, está desenvolvendo uma plataforma para que a migração possa acontecer em poucos cliques e em tela, um processo muito mais ágil, muito mais prático para o consumidor, facilitando muito essa jornada. A gente tem trabalhado muito fortemente com a ANEEL, tá certo? Para que seja uniforme o entendimento em todas as distribuidoras desse processo de migração. Por exemplo, uma grande conquista é o prazo de 6 meses. Tá certo? Anteriormente, o consumidor tinha que denunciar o contrato com 6 meses de antecedência ao vencimento do contrato, ao mesmo tempo que muitos consumidores nem acesso ao contrato tinham, não tinham a clareza da data de vencimento, isso acabou agora com 6 meses de antecedência, a qualquer tempo, com 6 meses de antecedência, essa denúncia pode ser feita. Então, são diversos mecanismos que estão sendo aperfeiçoados para que o consumidor possa fazer essa migração em tela, no site da CCE, e com prazos muito mais reduzidos do que nós temos hoje. Ótimo. E nesse contexto, eu gostaria de saber do Gabriel, se você poderia compartilhar conosco os passos essenciais que as empresas precisam seguir para realizar a migração para o mercado livre de energia. Ok. O passo zero, eu diria que é um pouco o que nós falamos, aí, o que o Rodrigo comentou, quer dizer, é
primeiro, o consumidor se informar, né? E aí existem fontes de informação como a cartilha da Bracel que o Rodrigo comentou. Então, conhecer esse mercado, conhecer um pouco mais o mercado, quais são as suas vantagens, né? Como é que ele pode aderir a esse mercado. O passo seguinte, que no meu entendimento é um passo fundamental, é buscar um fornecedor de energia, né? Mas buscar um fornecedor que ele procure conhecer o seu histórico, procure conhecer a sua reputação como fornecedor, procure conhecer a sua solidez financeira, né? Então, não é meramente, vou escolher aqui um fornecedor e vou migrar, né? Mas procure conhecê-lo, né? Depois de escolher o seu fornecedor, logicamente, ele vai ter que negociar e contratar, né, o seu suprimento de energia, né? Ou seja, vai ter que sentar com o fornecedor e definir, quais são as condições contratuais que eu vou ter para o meu fornecimento, esse produto que você está me vendendo atende ou não as minhas necessidades, então ele vai ter que fazer essa análise, vai ter que conhecer quais são os produtos que o fornecedor tem, se aquele produto tem algum tipo de risco associado, né, e se atende às necessidades dele. Essa etapa é muito importante, porque a gente vê hoje no mercado, muitas vezes, produtos que parecem, quando você vai comparar um produto com outro, você tem um produto que é mais barato, mas que ele tem um risco associado. Vou dar um exemplo, né? A gente tem um produto que eu comentei, o Economiza, onde eu garanto que o fornecedor vai ter um desconto em relação ao que ele paga hoje para a distribuidora, um desconto garantido. Você tem outros produtos que aparentemente, numa primeira olhada, parece mais barato, só que quando você vai ver, existe uma conta adicional que vai ser cobrada no segundo momento, que são os encargos, né? Hoje, a figura do comercializador varejista, que o Rodrigo também comentou numa das suas falas, o comercializador varejista, ele faz o papel de representante, vamos dizer assim, desse cliente na CCE. Então, ele assume algumas obrigações pelo cliente perante a CCE. Uma delas é pagar os encargos que o setor de energia cobra, né? E aí, em alguns produtos, o que acontece? O fornecedor oferece a energia por um preço X, mas esses encargos vão ser repassados no segundo momento. E esses encargos eles flutuam muito de um mês para o outro. Então, pode ser que a conta que ele esperava seria só aquela que ele vai pagar para o fornecedor, vai vir uma fatura adicional com mais uma parte, e pode ser que esse conjunto acabe ficando mais caro do que, por exemplo, um produto com desconto garantido, né? Que quando você olha, ele tem um preço mais caro, lógico, né? Porque o fornecedor está assumindo mais risco, né? Mas ele não trouxe um risco adicional como esse outro produto que eu comentei. Então, muito importante ir a fundo realmente e conhecer o que existe de produtos disponíveis antes de contratar. Depois você tem uma etapa que é um pouco formalizar perante a distribuidora a sua migração para o Mercado Livre. Então, o consumidor ele tem que informar a distribuidora que ele vai virar um consumidor livre. Normalmente, isso tem que ser feito com prazo de antecedência de 6 meses, essa informação para a distribuidora. E você tem depois também uma necessidade que pode ocorrer ou não, a gente está trabalhando aí junto com a Bracel para que isso não seja mais necessário, mas ainda hoje é possível se deparar com esse tipo de situação, que é uma etapa que a gente chama de a adequação da medição, né? Às vezes o consumidor, para migrar para o Mercado Livre, ele ainda tem que fazer, por solicitação da distribuidora, alguns ajustes no seu sistema de medição de energia. A gente está trabalhando fortemente para mudar isso, é uma das simplificações que o Rodrigo comentou, que estão sendo aí colocadas em consulta pública, e que a gente espera que em breve seja uma barreira a menos para esse processo de migração. Tá ótimo, Gabriel. Muito obrigada por compartilhar, digamos, essas instruções, essas orientações detalhadas, né, desse importante
passo a passo para as empresas interessadas na migração. E agora vamos para a próxima pergunta. Rodrigo, com a abertura do mercado para empresas de menor porte, como é que você enxerga o potencial de crescimento e expansão do mercado livre de energia nos próximos anos? Vamos falar de futuro. É verdade que as unidades consumidoras que agora, a partir de janeiro de 2024, ganharam o direito de migrar para o mercado livre, representam um avanço muito grande em unidades consumidoras, mas um avanço pequeno em relação ao consumo dessas unidades. A grande indústria brasileira, o grande comércio brasileiro já migrou para o mercado livre. Só para ilustrar, 91% hoje do consumo industrial brasileiro já é transacionado no mercado livre. O que a gente está agora migrando são indústrias e comércio de menor porte, o que é muito importante, porque o Brasil é um país de pequenas e médias indústrias, de pequenos comércios, que estão presos aí no mercado que fica cada ano mais caro, enquanto o preço da energia no mercado livre é decrescente. Então, a gente tem aí uma expectativa para já, no ano de 2024, termos aproximadamente 24 mil novas unidades consumidoras no mercado livre. Então, veja, em quase 25 anos de mercado livre, nós trouxemos para o mercado livre cerca de 40 mil unidades consumidoras. E no primeiro ano, né, de Portaria 50, abrindo para empresas de menor porte, nós devemos colocar no mercado livre cerca de 24 mil unidades consumidoras. Então, isso é um grande avanço, um grande benefício para a sociedade. Ao final desse processo, a gente espera que o mercado livre do Grupo A represente aproximadamente 48% do mercado brasileiro de energia no que tange consumo. Certo? Mas no que tange a quantidade de unidades consumidoras, ainda seremos a minoria. Cerca de 0,04% dos consumidores brasileiros têm acesso a esse mercado. E a maior parte do Brasil presa no Grupo B. Então, a gente espera que nos próximos anos, ou ainda esse ano, a gente tenha a clareza de quando é que o Grupo B, grupo de baixa tensão, onde estão aí aproximadamente 81% dos consumidores que não têm nenhum recurso, não fizeram GD, não têm tarifa social e não estão no mercado livre, estão localizados. A gente espera que, ainda esse ano, o governo federal ou o legislativo possa estabelecer um cronograma para que o Grupo B possa ser livre. Os estudos da Bracel indicam com muita clareza que, já a partir de 2026, o Grupo B, pelo menos comércio e indústria do Grupo B, poderiam migrar para o mercado livre sem grandes desequilíbrios, sem desequilíbrio, certo? Sem sobrecontratação das distribuidoras, sem deixar legados para trás, porque nós estamos vivenciando aí uma janela de oportunidade. Os contratos das distribuidoras estão diminuindo gradativamente, de tal forma que, até 2028, todo o comércio e indústria do Brasil, seja Grupo A ou Grupo B, poderiam migrar para o mercado livre, poderiam passar por essa janela de descontratação sem gerar nenhum desequilíbrio. Então, a gente tem uma esperança muito grande que, ainda esse ano, a gente possa ter uma visualização de quando é que o mercado vai abrir. E o governo federal, na pessoa do ministro Alexandre Silveira, já perceberam essa necessidade, já identificaram os benefícios do mercado livre, conhecem também os cuidados que essa abertura precisa ter para que não gere desequilíbrios, e ele tem sinalizado, inclusive na mídia nacional, por uma abertura do mercado completo de energia elétrica até 2030. Então, a nossa expectativa é essa, que dentro desse calendário, no mais tardar até 2030, todos os consumidores brasileiros possam ser livres. Lembrando que a Bracel acredita que já a partir de 2026 o Grupo B possa ser livre comércio e indústria, e em 2027, no mais tardar 2028, todo o restante do Grupo B. Ótimo, que isso possa se concretizar realmente em breve. Gabriel, qual é a visão da ENGIE em relação a esse crescimento e como a companhia se preparou para esse momento? A gente também defende a abertura cada vez maior do mercado, né? Como o Rodrigo comentou, a gente entende que
a abertura da alta tensão foi um primeiro passo, mas é necessário a gente dar o passo adicional para a abertura da baixa tensão, ainda que seja de uma forma gradual, mas precisamos disso. A ENGIE tem... Bom, também citar que essa abertura da alta tensão, a velocidade de migração, né, o gradiente de migração desses consumidores nesse um ano e meio aí que os consumidores já estão nos procurando para migrar, a gente nota que ela tem acelerado, então a curva de migração tem acelerado, ou seja, significa que o que a gente quer, que é levar essa informação e fazer esse cliente realmente migrar para o mercado, tem funcionado, porque cada vez mais e mais clientes têm migrado. E aqui na ENGIE a gente tem se preparado para essa abertura desde 2019, em diversas ações. A gente começou separando primeiro, né? A gente sempre atendeu somente grandes clientes, então a gente separou os times, né, para continuar atendendo os grandes clientes, mas também um time específico para atender esse cliente de menor porte que está migrando para o mercado agora. A gente trabalhou muito na questão de digitalização dos nossos processos internos para a gente poder ter um custo de atendimento competitivo para esse cliente de menor porte e adequado para atendê-lo da melhor maneira. A gente investiu em novos produtos, como eu citei, novos canais de venda para a gente ter proximidade também com esse cliente de menor porte, né, para que a gente pudesse estar próximo sem ter um custo que fosse impeditivo, né? Então, a gente passou a ter aí parceiros de negócio espalhados pelo Brasil inteiro, passamos a ter um canal digital, a gente passou a investir mais também em informação para esse mercado e em marketing, para dar conhecimento cada vez mais para esse cliente do que é o Mercado Livre e quais os benefícios que o Mercado Livre pode trazer para o seu negócio. Excelente. E com isso, chegamos ao fim de mais um bate-papo sobre o Mercado Livre de Energia. Eu gostaria de expressar a minha gratidão aos convidados de hoje, Gabriel Mann e Rodrigo Ferreira, por compartilharem seus valiosos insights conosco. Gabriel, você gostaria de fazer suas considerações finais? Tereza, eu gostaria de agradecer você, o programa, né, a possibilidade de, mais uma vez, a gente poder divulgar o nosso mercado e apresentar para os ouvintes, para a sociedade, a oportunidade que o Mercado Livre pode trazer para as suas empresas, trazendo mais competitividade, mais economia, mais energia renovável e mais sustentabilidade. E convidar todos os ouvintes a virem ser livre com a ENGIE. Muito bem. Obrigado. Excelente. Obrigada a você, viu? Obrigada, Gabriel. E agora, Rodrigo, o espaço é seu para as suas considerações finais. Tá bom, obrigado. Bom, eu queria dizer que o Mercado Livre é o modelo comercial da transição energética. Nós jamais concluiremos a transição energética no Brasil se o consumidor não tiver digitalizado e com a liberdade, de forma descentralizada, de comprar a sua energia. A gente fala muito de descarbonização, mas a transição energética não é só. A transição energética também é digitalização e descentralização. Nós estamos num momento diferente de outros países do mundo. O mercado já é livre em toda a Europa, na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul. Não é novidade também aqui no Brasil. O mercado já é livre para uma parcela de consumidores há 25 anos no Brasil. Então, para muita gente, isso é uma novidade, mas o fato é que já é um mercado consolidado, maduro, e que está pronto para receber todos os consumidores que nele podem ingressar e assim desejam. Muito obrigada pela participação de vocês dois. E para você que nos acompanhou até agora, agradeço demais a atenção e reforço aqui os sites para que você não fique com alguma dúvida entre números, pesquisas, serviços e vantagens de optar pelo Mercado Livre de Energia. Acesse lá engie.com.br/Mercado Livre. Tchau e até a próxima! ENGIE, sua melhor parceira no Mercado Livre de Energia. Ouça, assista e compartilhe esse conteúdo que está disponível nas plataformas e páginas oficiais da CBN.